Se você é uma criatura do século XX ou XXI, provavelmente já ouviu o termo influenciadores digitais. Se não ouviu, limpa esse ouvido aí, porque essa expressão é falada na TV, no rádio, internet, nas rodas de conversa, enfim. É o assunto do momento ou um dos assuntos do momento. Eles têm milhares de seguidores no Instagram. As suas fotos têm vistas incríveis e exploram sempre os melhores ângulos. Ganham likes, muitos likes, além de compartilhamentos e principalmente engajamento. Já foi a época que o importante era ter um número elevado de seguidores, até porque muitos desses seguidores podem ser comprados e quando são comprados, em 99% das vezes, são fakes. Engajamento, para quem não sabe, é envolvimento, interação, relacionamento entre os perfis nas redes sociais, que vai além do número de seguidores e até mesmo além do número de likes que você tem em uma postagem. Se você ainda não sabe quem sou, eu sou o Matheus Tavares. Eu sou a Bruna Lopes. Eu sou a Lauren Martins. Você está ouvindo o Prodscast, o podcast da produtora de multimeios da UFJF. Sabe aqueles filmes típicos da sessão da tarde que se passam em colégios e sempre tem aquelas meninas ou meninos que são populares? Que todo mundo quer ser amigo, que dita tendência, comportamentos? Nossa, Bruna, foi muito legal você traçar esse paralelo com os filmes da Sessão da Tarde, porque a maioria deles são dos anos 80, 90 e início ali dos anos 2000, período em que a internet ainda não tinha o impacto que tem na vida das pessoas. E nesses filmes, a influência se dá, como eu posso dizer, de forma física, presencial. Sim, Não existe nenhum suporte eletrônico intermediando, né? A verdade é essa. A história do marketing de influência começa muito antes da internet. Um padre, por exemplo, influencia e muito a comunidade onde atua. Você mesmo, sem saber, influencia pessoas que estão à sua volta. É o que aconteceu com a Isabela Og. Desde pequena eu já ia para a escola com as coisas diferentes, sempre gostei de inventar uma moda, né, do jeito que eu falo. E aí as meninas da escola queriam ir com as coisas que eu usava e perguntavam de onde que era. E aí na semana seguinte já tava todo mundo com aquela coisa que eu fui diferente. E eu não gostava, eu até falava com minha mãe, falava, mãe, as meninas estão me imitando e tal. Quando surgiu o Instagram, eu comecei a postar meus looks no Instagram, postar um pouquinho da minha vida e tal. E aí eu vi que as pessoas queriam, também acompanhar aquilo ali, queriam a roupa que eu tava usando. De uns 4, 3 anos pra cá que começou a ficar profissional mesmo o negócio, que começou a surgir essa coisa de ser um influenciador, né? Das marcas pagarem para você usar a roupa e tal. No início eu comecei fazendo parceria com as marcas que eu já era cliente, a Drops, a Schutz, as óticas Kika, eu era cliente das lojas e aí acabei virando parceiras. E foi assim que tudo começou, assim, foi muito espontâneo, foi nada forçado, sabe? Simplesmente aconteceu. O Whindersson Nunes foi eleito como a personalidade mais influente do vídeo brasileiro, ficando à frente de celebridades como Thaís Araújo e Rodrigo Faro. Esse estudo foi realizado pela Provokers para o Google E-mail e Mensagem. Com isso, podemos perceber que o cenário está se transformando. Os influenciadores estão dominando um espaço que antes era restrito às celebridades. Sobretudo, quando a gente analisa os dados de uma pesquisa feita pelo governo federal em 2015, que constatou que o brasileiro passa mais tempo na internet do que em qualquer outra plataforma midiática. E quando o assunto é formação de opinião sobre indicações diversas sobre beleza, os influenciadores digitais perdem apenas para especialistas da área, para parentes ou amigos. A única mudança se deve às personalidades nascidas no meio digital, que são mais relevantes e possuem mais influência do que as celebridades que vêm da televisão. Aí nós conversamos com o publicitário Vitor Rezende para entender por que isso acontece. Existem várias razões para explicar esse fenômeno, mas eu vou citar duas que eu acho importantes aqui. Bom, a primeira, desrespeito a uma máxima que a publicidade sempre usou: quem não é visto, não é lembrado. Nesse sentido, os influenciadores digitais, eles têm um contato muito mais frequente e muito mais intenso com o seu público do que, por exemplo, os comunicadores que estão nas mídias consideradas mídias de massas, as mídias tradicionais aí. A segunda tem a ver com o que a Paula Sibili, que é pesquisadora da Federal Fluminense, por exemplo, trata como regime de sinceridade, que seria, na ideia dela, o regime no qual a gente hoje está estabelecido. E isso traz
para os influenciadores digitais uma confiabilidade muito maior do que aqueles especialistas, as autoridades em determinados assuntos que as marcas sempre usaram para poder divulgar os seus produtos. É muito mais interessante para o público consumidor perceber a opinião de alguém como ele, que consome o produto como ele, que tem as mesmas angústias, necessidades que ele, do que com uma pessoa que muitas vezes foi contratada para dizer o que está dizendo. A brincadeira abre uma reflexão interessante. As pessoas seguem os youtubers porque eles têm qualidades especiais ou porque, em alguns casos, o seu dia a dia, ou pelo menos o seu discurso, guarda alguma relação de proximidade com o público. Nem sempre é relativo a qualidades ou habilidades especiais. Muitas vezes remete ao fato de que o que acontece com os influenciadores digitais é a mesma coisa que acontece com o público. São pessoas comuns falando para pessoas comuns, sobre dramas comuns, sobre cotidiano. E isso, às vezes, é o que aproxima esses influenciadores do seu público. Com toda essa capacidade de motivar, inspirar e induzir, o influenciador passa a ter uma grande responsabilidade social. Eu perguntei para o Vitor Fisch se ele mudou o comportamento ou começou a pensar mais nas coisas que ele faz ou fala a partir do momento que ele se deu conta de que influencia centenas de pessoas. Olha só o que ele respondeu. Então, seria hipócrita, né? Hipócrita de falar que eu não mudei. Não é que eu mudei, mas tem certas coisas que você não pode falar na internet. Principalmente que tem várias conotações e cada um interpreta do jeito que quer, então você tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de se expressar. Mudar o comportamento não, mas prestar mais atenção nas coisas que a gente vai postar, isso é com certeza. O Vitor tem hoje mais de 27 mil seguidores. É de fato muita gente. Eu fico me perguntando o que é preciso fazer para se tornar interessante ao ponto de conquistar uma audiência tão grande. Eu tô curiosa para saber o que ele fez. No meu caso, foi fácil porque influenciador digital veio como uma segunda profissão, né? O meu foco mesmo é a maquiagem, então foi através da maquiagem que eu fui conquistando o público. Agora, como influenciador digital, tem muitas coisas relevantes que você rola de você postar e que eu acho que atrai muito público. Por exemplo, no meu caso é festa, comida. Nossa, se eu posto comida as pessoas adoram. Eu gosto muito de cozinhar, então de vez em quando eu posto cozinhando. Eu acho que o meu forte, né? Não o foco, mas o forte mesmo seria festa e comida. É o que mais me dá retorno, mais depois da maquiagem, né? Lógico. A Tata Fávero também tem um número enorme de seguidores. Ela começou a carreira como influencer há alguns anos. Tata, o que você fez para conquistar uma audiência tão grande? Eu acho que a sinceridade é o melhor de tudo, sabe? Não precisa ter vergonha de mostrar seus defeitos. Eu acho que quanto mais a gente expõe nossos defeitos, mais a gente se mostra humano, porque não existe ninguém perfeito, sabe? Não precisa ficar se maquiando toda hora para poder aparecer. A pessoa ela quer te ver como você é, porque ela quer se sentir representada, porque nem todo mundo, a maioria das pessoas, né, não consegue ficar se arrumando para todos os dias. Então a pessoa se sente representada quando ela vê falhas, quando ela vê que às vezes você erra alguma coisa de falar e depois se retrata. O principal é se manter sempre fiel ao que você fala, manter uma relação boa com o seu público, interagir, trocar ideia, responder. Eu tento fazer o máximo possível. Infelizmente não consigo responder todas as mensagens, mas eu leio todas as solicitações lá de mensagem. Então acho que trocar essa ideia, corresponder às expectativas do seu público, às vezes se eles te pedem alguma coisa, tentar atender ao máximo possível algum assunto, algum produto. Então acho que a ideia é essa. A Tatá, para quem não sabe, é mãe do Dom, esposa do Vitinho do 1120. E os influenciadores, a gente sabe, têm uma agenda super apertada. Como que você faz, Tatá, para administrar o seu tempo? Nossa, sabia que essa é uma das perguntas que eu mais tenho recebido ultimamente? E assim, o mais louco de tudo é que a minha resposta é sempre a mesma. Tipo assim, como você faz para administrar o tempo? Eu não faço. Infelizmente eu não tô conseguindo dar conta de tudo e tá tudo bem, porque ninguém consegue dar conta de tudo o tempo inteiro. O que eu vou fazendo é colocando as prioridades.
eu decidi colocar o Dom na creche para eu poder me dedicar ao meu trabalho. No momento que eu estiver trabalhando, eu conseguir me dedicar ao meu trabalho 100%. E no momento que eu estiver com ele, eu me dedicar 100%. O Vitinho viaja muito. Então, assim, segunda-feira costuma ser nosso sábado. Então, minhas segundas são um pouco mais tranquilas quando dá, né? Mas pelo menos à noite, assim, a gente sempre tira pra gente assistir um filme, jantar junto, sabe? Porque é o nosso momento. Aos pouquinhos a gente vai se adaptando. Mas a verdade é que nunca tá 100%. Se eu decido ficar com o Vitor, ficar com o Dom, aí eu sei que meu WhatsApp vai estar bombando. Se eu decido trabalhar, eu sei que o Vitor vai estar com saudade, o Dom vai estar com saudade. A gente vai cedendo um pouquinho de cá, um pouquinho de lá. E assim a gente vai levando. Mas espero um dia conseguir organizar tudo, mas tá um pouco difícil. O marketing de influência tem se destacado como uma das principais estratégias de grandes e médias empresas. E uma dúvida que surge é como as marcas selecionam os influencers para realizar trabalhos. Nós também convidamos para essa conversa a Daiane Pedrosa, ela também é youtuber e já tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. Ela falou como se dá essa relação. O critério de escolha sempre é feito pelo nicho de cada blogueira, de cada influenciador. Se é uma empresa de cosmético, ela vai procurar uma blogueira do nicho de beleza. Se é uma empresa de moda, ela vai procurar uma blogueira de moda e assim por diante. E tem agências que fazem pontes, e tanto agências físicas quanto agências de online, de plataformas online mesmo, que a empresa se cadastra lá e a gente, influenciador digital, também se cadastra. Daí a empresa quer fazer uma campanha, por exemplo, ela coloca lá o cadastro dela, a campanha que ela precisa fazer, com o número que ela precisa atingir, o budget que ela tem, e a própria plataforma já sai distribuindo e procurando os influenciadores. Para mobilizar tanta gente para conquistar a fidelidade da audiência, é preciso ter uma boa estratégia de marketing e uma visão empreendedora, já que lidam com dinheiro e contratos. A Isabela Og, que já coleciona mais de 30 mil seguidores, falou sobre isso com a gente. Eu falo que sou uma gestora, que, nossa, tem que dar conta de tudo e acabo ficando meio doida às vezes, sabe? Mas com contratos eu já tenho um modelinho de contrato mais ou menos pronto. Eu tenho a Novos Contabilidade, que é até minha parceira, e eles cuidam dessa parte de contabilidade para mim, de tirar nota fiscal, de toda essa parte burocrática que eu não tenho muita noção, e eles me ajudam bem. E aí eu vou me preparando todo início de mês, na verdade final de mês, eu mando os feedbacks, né, para os parceiros do mês, e já vou prospectando e vendo o que vai ser feito no mês seguinte. Apesar do sucesso, do carinho dos fãs que aqui recebem um nome carinhoso de seguidores, há muito preconceito em torno do trabalho do influenciador. Para muitos, isso não é trabalho. A Isabela também falou sobre isso. Hoje em dia, eu acho que ainda tem muito preconceito aqui em Juiz de Fora, sabe? Nas cidades pequenas, nas lojas que são menores. Percebi, né, que as marcas grandes, elas já valorizam muito mais do que as marcas pequenas, elas investem muito mais. Por exemplo, esse ano eu fiz parceria com a Magazine Luiza, com a Taif de secadores, Pandora, Coca-Cola, Hering. E são marcas que vêm investindo mesmo pesado em influenciadores. A Magazine Luiza até fez uma ação com 200 micro-influenciadores, né? Que a gente diz que são os que têm menos de 100 mil seguidores. Eles fizeram uma ação de Black Friday com 200 micro-influenciadores do Brasil inteiro. E nas marcas menores eu percebo que ainda há essa dúvida, assim, mas eu acho que há um preconceito por simplesmente não saber como funciona o trabalho, assim. As marcas não sabem como trabalhar. Aqui em Juiz de Fora, principalmente, assim, eu acho que pode ir lá na minha loja fazer uns videozinhos, é mais uma coisa assim, pode te mandar um presente na sua casa. Eu acho que há esse preconceito de não valorizar o trabalho.
E as pessoas precisam sim passar por uma educação digital. Eu acho que a gente está conseguindo sim mudar, ser mais valorizado. Um estudo da UDM Group descobriu que mais de 70% dos consumidores analisados utilizam as redes sociais para guiar suas decisões de compra e boa parte das compras são incentivadas por influenciadores digitais. Será que tem legislação acompanhando isso? Quem compra na internet com eles, por exemplo, tem garantia? Os influenciadores digitais, ele movimentam o mercado através da publicidade dos produtos. E é importante ressaltar que essa publicidade ela tem uma intenção de convencer o consumidor a adquirir tal produto. Mas esse convencimento ele tem que estar dentro dos limites éticos. Ele não pode ser uma forma de induzir o consumidor ao erro. É importante frisar também que não existe uma lei específica que regulamenta a questão dos influenciadores digitais. Então a gente usa de parâmetros algumas como o Código de Ética Publicitária, Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária e a Lei de Marco Civil da Internet, como também o nosso CDC, sobre a garantia, que é a mesma que quando você faz na loja física. Essa garantia pode ser compras relacionadas virtualmente. Essa fala foi do presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, João Paulo Silva de Oliveira. Daiane, quais são os principais desafios que uma pessoa que está decidida a se tornar um influenciador digital deve superar? Eu acho que o principal desafio é você ter coragem e buscar solução. Eu falo isso pensando na forma que eu comecei, por exemplo. Quando eu comecei, eu gravava e editava tudo por um tablet normal. Minhas edições, minhas gravações eram todas muito básicas. Eu comprei aquela luminária de mesa super basiquinha de escritório, colocava uma de cada lado para poder iluminar bem o rosto, fazer uma maquiagem, ficar com uma aparência muito boa. Mas hoje em dia tem muita gente que fica colocando empecilho. Ai, meu sonho é ser youtuber, mas eu não gravo porque eu não tenho um celular bom. Não gravo porque eu não tenho uma câmera, eu não tenho um microfone. Acho que o primeiro passo tem que ser esse, não ver impedimento, ter coragem e fazer. É difícil como qualquer outro trabalho. Se eu te falar que é fácil, vai ser hipocrisia da minha parte. Requer muita dedicação, requer muito empenho, você tem que ter muito foco, você tem que ter muita paciência com o hater, essas coisas de internet no geral. Mas é um trabalho como um empreendedor, você tem que fazer por sua conta própria. E tem gente que às vezes não sabe correr esse risco. Tem gente que precisa de uma cobrança, por exemplo. Então vai precisar sempre de um assessor, alguém ali puxando a orelha, alguma coisa assim. E é meio difícil? Existe muita competição? Competição pode ser que até haja entre as pessoas em si, mas no mercado não vejo como competição. As marcas já são muito objetivas em quem elas querem, no perfil da pessoa, no nicho, na personalidade, no público de cada um. Hoje você já é considerada um dos principais nomes aqui em Juiz de Fora, né, Daiane? Como você se vê daqui a 5 anos ou onde você pretende chegar? Essa pergunta é nova para mim. Não parei ainda para pensar daqui a 5 anos como eu quero estar, onde eu pretendo chegar. Mas a minha meta é desenvolver o canal do YouTube cada vez mais e mais. Eu acho que as redes sociais, Instagram, Facebook, são mais flexíveis. Eu vejo o YouTube mais sólido. E lá eu consigo explorar todos os tipos de conteúdo, atingir todos os públicos. E também tem a parte que o conteúdo é monetizado, o que não acontece no Facebook e no Instagram. Mas eu não tenho metas ainda para daqui a 5 anos. Eu geralmente faço metas para curto prazo. Mas meu objetivo é estar cada vez mais e mais estabelecida no meu trabalho, mais consolidada no mercado, ser bem-sucedida cada vez mais.
Esse episódio do Prodcast vai chegando ao fim. Ah, não acredito. Mas se você curtiu o papo, os nossos convidados, você pode ouvir de novo, compartilhar, mostrar pros amigos, dar um replay eterno aí. Gente, lembra de seguir a produtora nas redes sociais para não perder nenhuma atualização, ok? Agradecemos todos os nossos convidados e a você que nos ouve. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. É só buscar por Produtora de Multimeios da UFJF. Isso no YouTube. E no Instagram é produtora.ufjf. Você encontra as outras edições do nosso podcast no YouTube, Spotify, SoundCloud, ou seja, não tem desculpa para não ouvir, né? Muito obrigado pela companhia, pessoal. Obrigada, um abraço. Obrigada, beijo, gente. Esse episódio contém roteiro de Matheus Tavares, produção de Matheus Tavares, Bruna Lopes e Loren Martins, apresentação de Matheus Tavares, Loren Martins e Bruna Lopes e edição de Loren Martins.